Você já olhou para a sua vida e sentiu que estava vivendo por inércia? Como se os dias passassem em uma sequência de gestos automáticos, conversas ensaiadas e decisões que no fundo não foram realmente suas. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço silencioso, mas que pesa como pedra. É aquele sentimento de estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se só. De fazer 1000 coisas no dia e à noite, deitar com a sensação de que nada daquilo preencheu. Talvez você tenha sentido isso recentemente, talvez sinta isso há anos. A verdade é que há uma multidão de pessoas no mundo hoje se sentindo exatamente assim, como se estivessem perdidas dentro de si mesmas. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento, por mais desconfortável que seja, não é um erro? E se ao contrário ele for um sinal de que algo muito verdadeiro em você está tentando emergir e que sua alma silenciosamente está pedindo para ser ouvida? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, dizia que o sintoma é a tentativa da alma de se curar. Isso muda tudo. Porque ao invés de ver a dor como um problema a ser eliminado, passamos a vê-la como um chamado, um convite para mergulhar mais fundo, para entender o que dentro de nós está tentando despertar. Quando você sente que está perdido, o que isso realmente significa? Muitas vezes significa que está vivendo uma vida que não é sua, que suas decisões foram guiadas por expectativas externas, traumas não elaborados ou desejos que foram implantados em você antes mesmo que tivesse consciência de quem era. E viver assim é como usar um sapato que não serve. Cedo ou tarde vai começar a doer. Vivemos numa cultura que valoriza a performance, a produtividade, a imagem, nos ensinam desde cedo a correr atrás do sucesso, mas quase ninguém nos ensina a parar e perguntar: o que realmente tem valor para mim? Essa ausência de reflexão nos torna vulneráveis. Vamos seguindo caminhos que não escolhemos de verdade. Vamos colecionando metas, títulos, status, mas ignorando completamente o chamado interior por autenticidade. Jung chamou esse processo de alienação, de perda do self. O self, para ele, era a totalidade do ser, aquilo que somos em nossa essência, muito além do ego, da persona, dos papéis sociais. Perder-se do self é perder-se da vida real. E quanto mais nos afastamos do self, mais sintomas surgem. Ansiedade, vazio, depressão, impulsividade, angústia existencial. Sintomas que a sociedade trata como doenças a serem medicadas, mas que, na verdade, são mensagens do inconsciente dizendo: há algo em você que precisa nascer. Mas para dar nascimento a essa parte esquecida de si mesmo, é preciso coragem. Porque o processo de individuação, que é, como Jung chamava a jornada para se tornar quem você é, exige que você enfrente a sombra. A sombra é o nome que Jung deu a tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos. Medos, desejos, traumas, verdades incômodas. É o lado que aprendemos a esconder para sermos aceitos, amados, incluídos. Mas esconder não é apagar. E a sombra, quando não é olhada, age nas entrelinhas, nos vícios, nos padrões que se repetem, nas escolhas que sabotam nossos sonhos. Sentir-se perdido pode ser justamente o resultado de uma vida vivida longe da própria verdade, de ter ignorado por tanto tempo aquilo que é essencial, que o vazio se tornou inevitável. Mas Jung nos ensina: não há iluminação sem atravessar a escuridão. O caminho para o encontro consigo mesmo passa, inevitavelmente, por confrontar tudo aquilo que evitamos olhar. E é aqui que tantas pessoas param, porque encarar a si mesmo dá medo. É desconfortável perceber que muitas das decisões que tomamos
foram baseadas em medo, carência, necessidade de aprovação. É doloroso perceber que talvez o caminho que estamos seguindo nos afaste mais do que aproxima da nossa essência. Mas esse desconforto é necessário, é o preço da verdade, e como dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. O problema é que muitos ainda não descobriram seu porquê. Estão vivendo uma vida herdada, não escolhida. Estão anestesiados por rotinas que mantêm o corpo ocupado e a alma adormecida. Mas a alma sempre dá sinais. Ela se expressa no cansaço sem explicação, na insatisfação constante, na sensação de que falta algo, mesmo quando, teoricamente, está tudo certo. E quando a alma grita, há dois caminhos: calar ou escutar. Calar é mais fácil no curto prazo. É recorrer a distrações, anestesias, vícios socialmente aceitos. É preencher cada minuto do dia para não ouvir o silêncio. Mas o silêncio não some, ele acumula. E um dia explode. Explode em forma de crise, burnout, rompimento, colapso emocional. É o famoso não sei o que aconteceu, mas eu desabei. A verdade é que já estava tudo desabando há muito tempo, só não houve espaço para sentir. Escutar, por outro lado, é o caminho do despertar. Exige coragem, sim, exige desapego das velhas verdades, abertura para o novo, disposição para a dor da transformação, mas é também o único caminho para uma vida que realmente faça sentido. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E aceitar que está perdido é o primeiro passo para se reencontrar. Mas reencontrar-se não é como apertar um botão. Não existe um mapa exato, um manual de instruções que diga: siga aqui e encontrará a si mesmo. Porque você não é uma fórmula. Você é um processo vivo, em constante mudança. O que há, no entanto, são pistas, sinais sutis, chamados silenciosos que, se aprendermos a ouvir, nos guiam de volta ao que é essencial. Talvez o mais importante deles seja esse: preste atenção àquilo que te incomoda profundamente. Às vezes, é exatamente ali que está o ponto de ruptura entre quem você se tornou e quem você é de verdade. Você já parou para pensar por que certas situações te afetam tanto? Por que certas pessoas parecem tocar exatamente nos seus pontos mais sensíveis? Por que repete os mesmos padrões, mesmo quando prometeu que faria diferente? Esses são os momentos em que a sombra se manifesta. E Jung não via a sombra como algo a ser eliminado, mas como uma parte vital de quem somos, algo que precisa ser integrado. Porque o que está na sombra, quando é iluminado, se transforma em potência. O medo se transforma em coragem, a raiva em força, a dor em sabedoria. Então, se você quiser começar a se reencontrar, comece por aqui. Durante 7 dias, reserve 10 minutos por dia e anote algo que te incomodou muito no dia. Uma situação, pessoa, comentário. O que isso fez você sentir? Sem censura. Pergunte-se o que isso revela sobre mim, o que está sendo tocado em mim aqui. Você vai se surpreender ao perceber que muitas vezes aquilo que julgamos no outro é uma parte de nós que ainda não foi aceita. Essa prática simples pode abrir portas para uma auto-observação mais honesta. Porque autoconhecimento não é sobre se tornar uma versão melhor de si. É sobre se tornar mais verdadeiro. E a verdade às vezes dói, mas é essa dor que limpa, que liberta, que prepara o solo para o nascimento de algo novo. A maioria das pessoas quer mudar de vida sem mudar de si mesmas. Querem paz sem enfrentamento, luz sem atravessar a sombra, propósito sem crise. Mas a verdade é que as maiores transformações não nascem do conforto.
nascem do colapso. E talvez o seu momento de estar perdido seja, na verdade, o ponto de partida para um despertar que ainda não aconteceu, mas já está ali a caminho. E aqui vai uma pergunta que pode te acompanhar pelos próximos dias. Se você soubesse que ninguém iria julgar, que ninguém iria se decepcionar e que você teria todo o apoio do mundo, o que você faria da sua vida? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela revela o quanto nossas escolhas estão aprisionadas em expectativas externas, o quanto a gente se molda para caber e o quanto, às vezes, se perde nesse processo. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige, primeiro, o rompimento com tudo o que nos afastou de nós mesmos. Exige um tipo de honestidade bruta, de silêncio interior, de ruptura, porque antes de criar sentido é preciso desconstruir o que não faz mais sentido. E é aqui que tantas pessoas voltam atrás. Porque esse processo de se despir das velhas camadas pode ser assustador. Você olha ao redor e percebe que algumas amizades foram construídas com base em uma versão sua que já não existe. Que seu trabalho talvez não tenha mais significado. Que certos lugares já não te pertencem mais. É como mudar de pele. E mudar de pele, como bem sabemos, dói. Mas a dor da mudança é menor do que a dor de continuar onde não se pertence mais. Jung dizia: você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso significa que o despertar não vem de frases bonitas ou promessas fáceis. Vem da disposição de olhar para dentro, com olhos limpos, mesmo que o que você veja assuste. E é por isso que a solidão, muitas vezes, é parte do processo. Não a solidão de estar sem ninguém, mas a de perceber que, no fundo, ninguém pode fazer essa travessia por você. É a solidão do nascimento. Durante a próxima semana, escolha um momento do seu dia, pode ser ao acordar ou antes de dormir, e fique 5 minutos em completo silêncio, sem estímulos externos. Apenas respire e observe. Pergunte-se, o que está vivo em mim agora? Sem tentar resolver, sem buscar respostas. Apenas sinta. Esse simples ato de silenciar, mesmo que por poucos minutos, é revolucionário numa era de ruído constante. É nesse espaço que a alma começa a sussurrar. E talvez, se você ouvir com atenção, descubra que estar perdido não é um erro, é um rito de passagem, um rito que a alma inventa quando está pronta para florescer. Mas florescer nem sempre é bonito no começo. Antes de qualquer flor existir, há uma semente que apodrece no escuro, uma casca que se rompe, um solo úmido e silencioso onde nada parece estar acontecendo. E ainda assim é ali que tudo começa. Você pode estar nesse lugar agora, onde tudo parece estagnado, onde o velho já não serve, mas o novo ainda não nasceu, onde você sente que não consegue mais fingir, mas também não sabe exatamente o que fazer, onde as perguntas gritam e as respostas simplesmente não vêm. Esse lugar se chama travessia, e todo ser humano, em algum momento, é chamado a atravessar. A travessia é o momento em que o eu construído pelo mundo começa a ceder espaço para o eu verdadeiro. É quando as máscaras já não cabem, quando as certezas se desfazem. Quando a persona, esse personagem social que fomos treinados para ser, começa a se mostrar pequena demais para conter tudo o que sentimos. Jung dizia que a individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela realmente é. Mas ninguém se torna o que é sem antes questionar tudo aquilo que pensava ser. Talvez por isso, estar perdido seja tão desconcertante,
porque nos coloca diante do abismo entre a vida que vivemos e a vida que nos habita. É nesse abismo que nascem as perguntas mais perigosas e mais libertadoras. O que em mim precisa morrer para que algo novo possa nascer? É uma pergunta que não se responde com pressa. Ela precisa ser sentida, respirada, deixada em repouso dentro da alma até que comece lentamente a mostrar o que está pronto para ir embora. Uma relação que já não sustenta, um trabalho que esvazia, uma crença sobre si mesmo que limita, um medo que paralisa. E quando você começa a nomear essas partes, algo mágico e assustador acontece. Você começa a deixar de ser quem os outros esperavam, para ser quem você realmente é. Mas esse movimento tem um custo. Nem todos vão entender. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão tentar te puxar de volta e o mais difícil de tudo, você mesmo vai duvidar. Por isso, Jung nos lembra: o caminho para si mesmo não é linear, nem sempre é claro, mas ele é inevitável para quem deseja uma vida com verdade. É nesse ponto da jornada que a maioria busca atalhos, e os atalhos têm muitos nomes: distração, consumo, espiritualidade performática, autoajuda de frases prontas, mas nenhum atalho substitui o mergulho real. Nenhuma frase bonita elimina o trabalho interno. Nenhum livro, por mais profundo que seja, vive a experiência por você. E aqui está uma das verdades mais duras e mais libertadoras. Ninguém pode fazer o trabalho por você, mas você também não precisa fazer tudo sozinho. A dor da travessia é real, mas ela se torna suportável quando é nomeada, quando é acolhida, quando você encontra lugares, pessoas, conteúdos que não te exigem performance, mas presença. Por isso, se você está lendo ou ouvindo isso agora, saiba, esse canal, esse espaço, esse exato momento é um abrigo para a sua alma em processo de renascimento. Pegue um papel e escreva com total sinceridade 3 coisas que você acredita sobre si mesmo e que te limitam. Quem te ensinou isso? Em que momento da vida você começou a acreditar nisso? O que você gostaria de acreditar sobre si mesmo no lugar dessas ideias? Essa prática é o início do descondicionamento. É o momento em que você se dá permissão para questionar os pilares invisíveis que sustentam sua autoimagem. E quando isso acontece, uma brecha se abre e por ela a luz começa a entrar. Jung não nos ofereceu respostas prontas. Ele nos deu mapas. Mapas da alma, dos sonhos, da sombra, da transformação. Ele nos mostrou que tudo aquilo que mais evitamos contém exatamente o que precisamos para nos tornar inteiros. Por isso, da próxima vez que você se sentir perdido, lembre-se, esse não é o fim. É um chamado para parar de correr, para escutar o que você vem silenciando, para lembrar que a vida real, a vida com alma, não acontece na superfície, ela acontece no subterrâneo, no profundo, no invisível, e é lá que mora o sentido. Se essa mensagem tocou você de algum modo, se algo dentro de você foi nomeado aqui, então não deixe esse momento passar despercebido. Respire, sinta, salve esse vídeo, compartilhe com alguém que também esteja nessa travessia. E acima de tudo, lembre-se, esse canal existe para você, para a sua alma inquieta, para suas perguntas que não se calam, para seu desejo legítimo de viver com mais verdade. Inscreva-se no Onde Habita o Sentido. Aqui toda semana vamos mais fundo juntos, porque mesmo quando você se sente perdido, a alma sabe o caminho.